E ainda a respeito dessa operação deflagrada ontem, terminou na prisão de 2 pessoas, uma delas um servidor do Centro de Zoonoses de Teresina, que está entre os presos da Operação Falso VET, que apura crimes de maus tratos a animais. Ele é suspeito de castrar caninos de forma precária, causando dores que caracterizariam até tortura. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente segue com as investigações e a gente conversa agora com o delegado William Moraes, que está aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado, delegado, pela participação. Desejo um bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Qual foi o cenário que a polícia encontrou quando chegou especificamente na casa desse servidor público, que lida, inclusive, vale ressaltar, né, com zoonoses, com cães, ali no âmbito do trabalho dele, que é um órgão da Prefeitura de Teresina? Na verdade, foi um teatro de horrores, né? Não apenas nesse alvo, mas em todos os outros 4 alvos, além dele. Em todos os alvos, nós encontramos elementos suficientes que vá caracterizar, ou então, pelo menos que indique, que ali era um local de atuação irregular de uma profissão, né? Veterinário. Foi feito coletas. Nessa operação, nós tivemos uma ação conjunta com vários órgãos, então, muito importante esse tipo de operação, porque não é só o olhar da polícia, nós tínhamos olhar técnicos, e olhar técnico sobre diversas visões. Nós tínhamos lá o olhar técnico da visão do Conselho Estadual de Medicina Veterinária, nós tínhamos o olhar técnico lá sobre a visão administrativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós tínhamos lá o olhar também técnico das nossas perícias criminais. Era um procedimento invasivo mesmo. Muito cruel. Nós temos vídeos, nós temos fotos, nós temos depoimentos que animais que eles apenas tinham um relaxamento muscular, né? Eles ficavam em possibilidade de se mexer e a atividade cirúrgica era feita, eles sentindo toda a dor de uma cirurgia. Então, não tinha anestesia? Alguns casos não. Em alguns casos era só esse relaxamento muscular, essa introdução de medicamentos para imobilizar o animal, e o animal sentia a dor. Sentia toda a dor da intervenção cirúrgica. Muitos casos relatados de animais que vieram a óbito, de animais que tiveram deformações permanentes em razão dessa falta de habilidade técnica feita por esses falsos profissionais. E que animais eram esses, delegado? Quem é que procurava essas pessoas? Na verdade, as pessoas que procuram, quando você procura um médico veterinário, você não vai pedir a carteirinha dele. Você acredita na palavra da pessoa. Essas pessoas também eram levadas a erro, pensando que estava diante de um profissional de medicina veterinária. E não ocorria. A maioria dos animais, quase 100%, era cães e gatos, animais domésticos, né? Mas nós tínhamos outro tipo de animais domésticos que também era atendido. Mas a grande maioria era cães e gatos. Eles percebiam valores, delegado? Sim, era uma ação remunerada, né? Tinha alguns locais que você tinha uma marca já cirúrgica lá colocada. Do alvo que eu fui, por exemplo, tinha várias baias de separação desses animais. Então, assim, de uma certa forma, eles tinham uma visão da atividade que, embora irregular, eles faziam aquilo naquele local. Por exemplo, o alvo que eu fui era um sargento da Polícia Militar. Do Maranhão. Do Maranhão. Essa pessoa, ele faz curso de medicina veterinária. Ele é um acadêmico de medicina veterinária. Logo, ele tem uma noção para isso. Não concluiu o curso, portanto, a visão dele ainda é limitada, mas mesmo assim ele exercia essa atividade. Qual é a providência adotada em relação a ele? Ele já se apresentou, delegado? Ele ligou na hora que a gente estava fazendo a intervenção, ligou para o vizinho e para saber o que estava acontecendo. A gente informou o vizinho que ele se apresentasse na delegacia, ele deve estar se apresentando nesses dias, né, para prestar esclarecimento e dar a sua versão. Mas o que nós encontramos lá são provas bastante robustas, muito difícil dele desfazer esses elementos probatórios que nós colhemos. Fora, como eu acabei de falar, nós temos testemunhas, nós temos vídeos, nós temos fotografias, nós temos vários outros elementos de prova que veio a corroborar com o indiciamento dessas pessoas. Bom, esse, pelo menos, ele estava no rumo de uma formação na medicina veterinária, né? Agora, em relação ao servidor das zoonoses, qual é a formação dele, delegado? Foi levantado?
Eu não. Esse depoimento foi. Nós temos a delegada Adília, uma delegada que chegou agora, uma delegada muito competente, né? Bastante atuante, já pegou esse caso de grande repercussão. Nós temos outras investigações que devemos desencadear agora em conjunto também com os outros órgãos nos próximos dias. Né? Esse depoimento foi pego ontem ainda pela delegada Adília, como foi pega também de uma protetora, tinha uma pessoa que foi presa em flagrante também, que se dizia protetora, que também fazia esse tipo de intervenções cirúrgicas, que também foi flagranciada. Eu não sei a versão dele ainda, né? Mas é assim, como ele trabalha no local de acolhimento de animais, ele também deveria ter uma noção de procedimentos. Mas frisa-se, um curso de medicina veterinária dura em média 5 anos, é um curso bastante puxado. Então, para você concluir todo esse curso, né, para ter uma experiência para utilizar, não é apenas porque você vai manusear um animal que vai conseguir esse conhecimento. É necessário um curso técnico, um curso supervisionado por instituições sérias e regulada pela Secretaria Nacional de Educação, né, que possa dar habilidade àquelas pessoas para exercer suas profissões. Delegado, essas pessoas podem ser responsabilizadas também em caso de constatação de que a atuação resultou em morte de algum animal? Isso também vai ser objeto de investigação da polícia? Nós temos aí 3 possibilidades, né, na esfera jurídica. A esfera penal, que é realizada pela Delegacia de Polícia, que já está sendo realizada, e todo o material probatório a gente encaminha ao Poder Judiciário para fazer sua análise e futuras condenações. Nós temos aí uma ação civil para que aquelas pessoas que tiveram seus animais lesionados até a óbito podem ingressar com a ação civil, né, pedindo a reparação de indenização. E nós temos também na esfera jurídica a esfera administrativa. Aqueles servidores públicos podem e devem responder por seus atos irregulares que cometeram. No caso do sargento, muito provavelmente a Corregedoria do seu estado deve abrir um procedimento, né? Tem a questão acadêmica também que deve ser verificada. Então nós temos 3 esferas: jurídica, que vem a atuação, a penal, que já está sendo feita, a administrativa, através de seus órgãos de correição, e a civil, que aí é individual para cada cidadão que teve seu animal que veio a óbito ou que teve uma mutilação, pode pedir uma indenização. Quero agradecer ao delegado William. Esse inquérito vai seguir sendo tocado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a gente segue acompanhando. Muito obrigado, delegado. Estamos à disposição.